Agora vem cá, me conta. Sabia que a dor crônica sem motivos aparentes é uma reclamação constante em boa parte da população, é? O problema é identificar de onde ela vem. Segundo a Sociedade Catarinense de Reumatologia, a fibromialgia afeta 6% da população em todo o mundo. Mas como identificar e tratar esse incômodo? É o que eu converso agora com a reumatologista Mara Loreto, que também é presidente da Sociedade Catarinense de Reumatologia. Doutora Mara, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade, né? A Sociedade Catarinense, em nome da sociedade, eu agradeço esse espaço e acho que esse tema é um tema muito pertinente para a gente conversar, porque as dores crônicas são a maior queixa da nossa população, né? Sim. Inclusive, as dores reumáticas, incluindo as dores nas costas, são a segunda causa de incapacidade da Previdência Social, né? Então, e a gente nem sabe o que é, né, doutora? Então a gente tem que conversar sobre isso. Então, o nosso tema hoje, né, é fibromialgia ou síndrome fibromiálgica, como alguns falam. É uma situação, eu gosto muito de dizer que, de desmistificar a fibromialgia. Então, acho que o nosso trabalho hoje de tarde vai tentar fazer isso, desmistificar a fibromialgia. Porque eu sempre tento dizer para os nossos pacientes que não é uma doença, é uma síndrome, é uma disfunção, é uma desregulação. Porque isso é importante, importante, né? Então tem um fiozinho ali da meada pra gente achar. Tem uma luz de esperança, né? Opa. Vamos pensar assim, tá? Sim. Por quê? Porque na verdade é uma síndrome de amplificação da dor, tá? Então, o que existe é uma desregulação desse sistema de dor que todos nós temos. É uma sensibilização central, ou seja, eu tento explicar da seguinte forma, vamos dizer que nós temos, é como se fosse o volume do rádio. Então, o volume do rádio vai de 1 a 10. Então, todos nós temos a nossa sensibilidade de dor. Eu tenho, você tem, todos nós que estamos aqui temos a sensibilidade. E ela tem essa variação. A pessoa que tem essa síndrome da fibromialgia tem essa sensibilidade no volumezinho mais lá embaixo, ou seja, algum estímulo que na verdade a gente não sabe a causa, não sabe o que estimulou essa hipersensibilidade, deixa a pessoa com estímulos, o frio, um estresse, uma outra doença, fez com que se desarranjasse esse sistema de dor e a pessoa tem uma hipersensibilidade a diversos estímulos e ela tenha muita dor no sistema músculo-esquelético de causa desconhecida. Isso que eu queria saber, doutora, como é essa dor? Ela dói superficialmente? Ela dói dentro do músculo? Como é essa dor para a gente identificar? Então, ela pode ser ou mais superficial ou mais profunda, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, nas articulações, tá? Então, é uma dor que ela pode variar de lugar, não sempre ela vai permanecer no mesmo lugar, tá? Então, são dores difusas pelo corpo, que se alternam de lugar e ela está associada, tem alguns pacientes que se queixam muito de crises de dor, de causas inexplicáveis, né? Que podem variar de duração de dias, semanas, meses, né? E que fazem exames e não conseguem encontrar um substrato anatômico para aquilo. E muita gente confunde com problemas reumatológicos. Isso. Porque não tem a ver. Não. A fibromialgia não tem um substrato de inflamação, não é uma inflamação, não é uma infecção. Como eu expliquei antes, ela é uma desregulação do sistema de dor, né? Então, na verdade, não é uma doença reumática per se, né? Na natureza inflamatória, como são as outras doenças reumáticas, né? Ela é muito mais uma doença do sistema, é uma uma desregulação do sistema nervoso central e não uma doença reumática inflamatória como a maioria das outras doenças. Então tá lá no sistema nervoso. Exatamente. Agora, doutora, se 6% da população no mundo, certo. Se a gente parar para pensar, é bastante coisa. Bastante. Muitas pessoas não sabem que sofrem disso. Certo. E como é que se identifica? Tem um exame específico que vai me dar certeza que é esse o problema? Tá. Ou é por exclusão? Tá. Eu acho que esse tocasse um ponto muito interessante. No Brasil, os estudos que a gente tem, essa prevalência da doença, essa frequência é um pouquinho menor. Se diz em torno de 2,5%, os estudos que tem no Brasil. No mundo, essa variação vai até 5, 6%, no Brasil em torno de 2,5%. Não se deve
se dá o diagnóstico da fibromialgia como um diagnóstico de exclusão. Isso não é correto, tá? Tanto é que a fibromialgia se associa frequentemente com outras doenças reumáticas, daí a complexidade. Porque existem mais de 120 qualidades, tipos de doenças reumáticas. Então, existem critérios, nós classificamos com a soma de outros sinais e sintomas para a gente fechar o diagnóstico de fibromialgia. Então, o que as pessoas sentem além dos sintomas de dor, de dormência, de formigamento? Elas sentem fadiga, muito cansaço, elas sentem distúrbio do sono, né? Um sono que a gente chama de sono não reparador, né? Mas hoje a gente acredita que a fadiga e o distúrbio do sono são muito mais secundários à questão da dor do que uma coisa primária. Tá. Né? Doutora, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, tem tratamento? Tem como ter uma qualidade de vida tendo um tratamento adequado? Então, essa faz parte dessa desmistificação, a gente dizer que sim, tem tratamento. A abordagem, ela é multidisciplinar e o tratamento tem que ser um tratamento, uma parceria com o paciente. O paciente é autor da sua história, né? Então, atividade física, aeróbica principalmente, existem medicamentos que são atenuadores da dor, tá? Mas principalmente o paciente entender que ele não vai ter deformidade, ele não vai ter incapacidade. Doutora Mara, obrigada pelas informações. Inclusive, a doutora Mara deixou o site aqui pra gente da Sociedade Catarinense de Reumatologia, que está aí na tela. Pode colocar, por favor. Quem precisar de mais informação, pode chegar lá, tem muita coisa boa. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. gente. Muito obrigada. Ótimo fim de semana. Obrigada, até a próxima. Tchau.